pastor Márcio, ele nos incumbiu, tanto a mim como os outros pastores que estarão me sucedendo depois. Ele deixou um tema que ele disse que era algo que ele gostaria de falar com a igreja, sobre os atributos de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o Deus infinito, sobre 3 atributos da pessoa de Deus. E para a gente entender um pouquinho aqui antes, eu vou estar falando sobre atributos incomunicáveis. Depois os pastores também estarão falando sobre atributos também incomunicáveis, estarão falando sobre atributos comunicáveis de Deus. O que são atributos incomunicáveis? Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só pertencem a Deus, só Deus os tem. Ele não compartilha desses atributos com mais ninguém. E os atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, são atributos incomunicáveis, que só Deus tem esses atributos, tá? E depois também os atributos comunicáveis, como amor, misericórdia, bondade. Esses são os atributos comunicáveis de Deus que Ele compartilha com a sua criação, que todos nós temos amor, sentimos isso de Deus, sentimos amor, somos pessoas boas, conseguimos demonstrar bondade, conseguimos demonstrar misericórdia para com as outras pessoas. Então esses são atributos de Deus, que Deus compartilha com os seus. E eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esses 3 atributos de Deus, que são atributos incomunicáveis: a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E eu tomei como base o Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo de número 16. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse o seu aparelho. Salmo 139, de 1 até o 16. E que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco nesta noite. A palavra de Deus fala que nós precisamos conhecer a Deus e continuar conhecendo, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é Deus e que também tem esses atributos. E eu gostaria que vocês colocassem de pé em reverência à palavra de Deus, para nós fazermos a leitura do Salmo de número 139, de 1 até o 16. Diz assim o texto: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão, a tua destra me guiará e me sustentará. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes as minhas entranhas, cobristes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria que você permanecesse também com a sua Bíblia aberta, que nós vamos discorrer sobre esse texto. Pai querido, muito obrigado a Deus por mais esse dia, por mais
um momento de privilégio de estarmos, ó Deus, reunidos na Tua presença, Pai, para, nos alimentarmos, ó Deus, da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo me instrumentalize nesta noite, que o Teu Espírito Santo me use e me capacite, ó Pai. Fala, Senhor, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então nós vamos falar desse Deus tão maravilhoso, e foi declarado, nas músicas que nós cantamos, foi declarado essa soberania desse Deus, a magnitude desse Deus foi declarado nos louvores que foram cantados nessa noite, Só que o mundo, a sociedade e determinado número da igreja, hoje ela vive uma crise, a crise da igreja pós-moderna. O que é essa crise da igreja pós-moderna? É a tentativa de reduzir Deus a uma lógica humana. O homem moderno pode até aceitar um Deus sentimental, um Deus adaptável, um Deus relativizado, um Deus moldado pela cultura. Então esse é um aspecto da igreja pós-moderna, que ela até entende e até aceita um Deus reduzido à lógica humana, mas esse Deus que nós acabamos de cantar aqui, é um Deus que excede esse entendimento, é um Deus muito maior do que isso, do que essa lógica humana pode entender. Muitas das vezes as pessoas enxergam um Deus como um Deus sentimental, um Deus que, hoje se fala muito do amor de Deus, nós questionamos muitas das vezes esse amor, que é colocado de uma forma muitas das vezes até errônea, coloca-se muita em ênfase o amor de Deus, mas nós esquecemos muitas das vezes da justiça de Deus, que as duas precisam de caminhar juntas, em peso de igualdade. O homem moderno aceita esse Deus sentimental, até moldado pela cultura. Qual é a dificuldade hoje do homem? A dificuldade maior do homem hoje é de se moldar ao caráter de Deus. Nós precisamos nos moldar ao caráter de Deus. O apóstolo Paulo nos orienta a não nos conformarmos ou não nos amoldarmos com este século, mas que a nossa mente seja renovada, e nós precisamos moldar o nosso caráter, moldar o nosso comportamento, moldar as nossas atitudes segundo o caráter e a vontade de Deus, que é esse o nosso caminho. Então a dificuldade do homem hoje é essa, moldar-se à vontade de Deus. O homem não se molda ao caráter de Deus, estão tentando moldar Deus de acordo com as suas vontades. Muitas pessoas querem um Deus palpável, muitas pessoas querem um Deus manipulável, e Deus não é palpável nem manipulável, não tem como você manipular a vontade de Deus. Nós precisamos nos adequar a esta vontade. Então é sobre esse Deus infinito, sobre esse Deus grande, maior que o universo, que nós vamos falar nesta noite. Mas o Deus revelado nas Escrituras é infinitamente maior do que a criação. E aqui nós vamos começar a entrar no assunto desta noite. A teologia chama esses atributos de atributos incomunicáveis. Então, para os teólogos, quem fez de teologia, até falei no primeiro culto, a Vitória acabou de se formar, hoje é uma teóloga formada. Então, ela viveu esse período aqui de teologia sistemática, ela estudou muito para aprender, foi fazer o conhecimento dos atributos de Deus, comunicáveis, incomunicáveis, quem é Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, e vai por aí afora, de tudo aquilo que a gente estuda a respeito de Deus. E a igreja também precisa de conhecer este mesmo Deus. Muitas das vezes nós adoramos Deus e nós falamos no louvor algumas coisas a respeito de Deus, e muitas das vezes a igreja não tem nem ideia de quem é esse Deus que nós servimos. Então, quando nós estudamos os atributos, principalmente os atributos que Deus não compartilha com a sua criação, aí a gente entende e a gente conhece a grandeza desse Deus, o quão grande é esse Deus. Então, para a teologia, chama esses atributos de atributos incomunicáveis, porque pertencem somente a Deus. O homem pode amar, conhecer parcialmente, possuir certa força, mas somente Deus está em todos os lugares, sabe todas as coisas perfeitamente, possui
todo o poder em si mesmo. Esses atributos não são conceitos filosóficos. Não são simplesmente conceitos filosóficos. Esses atributos vai nos ajudar a entender, a conhecer quem é o Deus que nós servimos. E quando nós conhecemos mais profundamente esse Deus, quando nós aprendemos mais sobre quem é esse Deus, tudo isso, todo esse conhecimento vai reverberar em outras coisas. Por exemplo, quando você conhece mais profundamente quem é o Deus que você serve, você vai adorar melhor. Você vai adorar de uma maneira que você tem entendimento de quem é o Deus que você está adorando. Qual é o Deus que você está adorando? Vai melhorar também a sua reverência. Porque você vai ter uma noção muito maior de quem é o Deus ao qual você reverencia. Vai melhorar também, perdeu aqui, o temor. Temor no sentido de respeito. Quando nós conhecemos mais profundamente esse Deus, vai melhorar o nosso respeito, vai trazer a nossa consciência o quão Ele precisa ser respeitado. E vai aumentar a nossa confiança nesse Deus. Porque você vai ter uma noção muito maior, mais abrangente, muito melhor de quem é o Deus que você serve. A onisciência de Deus. Salmo 139, 7 diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Onisciência não significa apenas que Deus vê tudo. Significa que Deus está plenamente presente em todo lugar e em todo tempo. Onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não dividido, não em partes, mas Ele está aqui na sua totalidade. Não é uma parte de Deus que está aqui. Por exemplo, eu e você ocupam espaço, cada um de nós estamos ocupando um espaço. Eu estou ocupando um espaço aqui em pé, você está ocupando um espaço aí sentado. Mas Deus não ocupa espaço. Deus não ocupa espaço, porque Deus, Ele é ilimitado. Nós somos seres humanos, nós somos localizados, limitados e temporais. Deus, Ele é atemporal. O que é um Deus atemporal? Deus está fora do tempo. Nós somos muitas das vezes guiados ou dirigidos pelo Cronos, o tempo. Esse tempo do relógio, tempo do celular, hora. A nossa vida ela é guiada por tempo. A gente tem hora para isso, tem hora para aquilo, tudo nós temos hora. Agora Deus não tem hora. Deus não está limitado a tempo. O tempo de Deus é diferente. Para nós é Cronos, para Deus é Kairos. Deus, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Ele enxerga o tempo fora do tempo. Mas nós não, nós vivemos tempo, nós temos tempo. A nossa vida é dirigida por tempo. Nós somos seres localizados, ilimitados e temporais. Mas Deus é transcendente, Deus transcende espaço, matéria, dimensão e tempo. O salmista fala: para onde fugirei eu da tua face? Aqui no salmo que nós acabamos de ler. Ele questiona: para onde fugirei eu da tua face? Irmãos, a face aqui, a palavra usada aqui para face, ela tem, a definição aqui é rosto, é presença, manifestação pessoal, mas ela tem uma profundidade muito grande. Para onde fugirei eu da tua visão? Ele pergunta. Mas aqui a questão o questionamento do salmista aqui não é de fugir da visão de Deus. A questão do salmista aqui é fugir da própria presença de Deus.
como ele faria para se esconder da própria presença de Deus? Porque ele fala: se eu for para o céu, o Senhor está aí. Se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor também está lá. Se eu tomar as asas das alvas e ir até os confins da terra, lá o Senhor também está. Então o salmista está declarando que não existe lugar que ele possa se esconder da pessoa de Deus. Esse Deus, a onisciência de Deus, ele vê tudo, ele sabe onde está tudo. Então aqui, como fugir da própria presença, transcendência e a imanência de Deus? A Bíblia apresenta duas verdades simultâneas. Deus, ele é transcendente, ele está acima da criação. Isaías 57:15 diz o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Então Deus, não tem coisa oculta para Deus. Eu não tenho como me esconder de Deus. O salmista fala isso: para onde fugirei eu? Para onde eu irei para me esconder da face do Senhor? Ou da presença do Senhor? Não tem aonde nós escondermos desse Deus. E aqui tem dois aspectos da pessoa de Deus, que é a transcendência e a imanência de Deus. O que é a transcendência de Deus? A transcendência de Deus, Deus ele é maior do que a sua criação. Por exemplo, nós olhamos a Via Láctea, né? É algo imaginável para nós o tamanho disso, né? Da Via Láctea. E hoje já se foram descobertas não sei mais quantas vias lácteas por aí. Tem mais um caminhão delas. E Deus sustenta tudo isso, Deus cuida de tudo isso é governado por Deus. Quando nós pegamos a nossa Via Láctea, nós temos os planetas ali, tudo isso é sustentado e dirigido por Deus. Quem sabe me informar quantas estrelas existem na Via Láctea? Cadê os meninos da escola? Quantas estrelas tem a Via Láctea? Mais ou menos, aí ninguém sabe. Aproximadamente 100 bilhões, se a minha informação não estiver errada. 100 bilhões de estrelas. E o que a Bíblia fala? Que Deus chama cada uma pelo seu nome. Olha só o Deus que a gente serve. Um Deus que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Um Deus que conhece cada estrela pelo seu nome. Isso aqui é a transcendência de Deus. Deus, ele é maior do que a sua criação. E aí também tem um outro aspecto da pessoa de Deus, que é a imanência. O que é a imanência de Deus? A imanência de Deus é esse Deus tão tremendo, tão grande, que é maior do que a sua criação, que ele é um Deus próximo de cada um de nós. É um Deus que tem um relacionamento comigo e com você. Essa é a imanência de Deus, um Deus que é tão grande, mas ao mesmo tempo um Deus que se importa com cada um de nós. Um Deus que tem um relacionamento, que quer ter um relacionamento com cada um de nós. Por isso que ele nos criou do jeito que nos criou. Seres racionais, inteligentes, com razão, com raciocínio. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Ele nos criou para isso, para ter um relacionamento. Aquele Deus, esse Deus que transcende a criação do universo, maior do que a criação do universo, me escolheu, te escolheu para ter um relacionamento íntimo. Como fazia com Adão no jardim. Todo dia, a palavra de Deus fala que todo dia, num determinado momento, o que Deus fazia? Deus vinha lá no jardim, ia bater um papo com Adão. Ia conversar com Adão. Então, ele também se relaciona com a sua criação. O mesmo Deus que transcende, fala, age, consola, disciplina e habita com o seu povo. Deus não está preso ao tempo. Deus é um Deus relacional, apesar de transcender a criação. Isso é
o Deus que nós servimos. Essa é um pouquinho da pessoa de Deus ao qual nós servimos. Atos 17, 24 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esse Deus que construiu tudo, que fez tudo essas coisas aí, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Mas o que ele faz? Ele habita em nós. Ele habita em cada um de nós. E isso confronta algo na religiosidade moderna. Muitos tratam Deus como se a sua presença estivesse limitada ao culto, limitada ao templo, limitada a ambientes. Mas isso não limita Deus. A presença de Deus não está limitada a essas coisas. Porque Deus, ele pode se revelar a mim e a você lá no secreto do seu quarto. Lá naquela hora, lá no seu quarto, você sozinho e Deus. Deus se revela a você. Como o salmista fala, Deus se revelou ao salmista no vale. O salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele sabia que Deus estava com ele. Apesar do momento de dificuldade e de angústia, ele sabia que Deus estava ali. No secreto, no vale, na prisão. Paulo viveu muito tempo de prisão. Deus sempre esteve com Paulo. Paulo nunca ficou sozinho. A pessoa de Deus sempre esteve através do seu Espírito Santo com Paulo. No deserto com o seu povo. Apesar de ser um povo rebelde, um povo que fez tanta coisa errada, contrária àquilo que Deus determinava que se fizesse. Deus alimentou aquele povo durante 40 anos no deserto. Eles nunca ficaram a sós no deserto. O deserto ele tem duas características. Durante o dia, extremamente quente. A temperatura no deserto ultrapassa até de 52 graus. O que Deus fazia? Tinha uma nuvem que andava junto com aquele povo. Durante a noite, o frio é extremo, baixa de 0 grau. O que tinha? A coluna de fogo. Então Deus não deixou aquele povo a sós, Deus deu comida, alimentou aquele povo. A Bíblia fala da fonte que andava no deserto com aquele povo. Deus não deixou aquele povo sozinho. Na prisão, no deserto, no quarto de lágrimas, não existe momento da tua vida que Deus te deixe só. Não existe, outra coisa, irmãos, não existe pecado escondido. A onipresença de Deus destrói a falsa espiritualidade. O pecado secreto nunca é secreto diante de Deus. Pode existir pecado secreto para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu pastor. Pode existir. Mas diante de Deus não existe pecado secreto. Hebreus 4,13 diz o seguinte: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia teremos que tratar. Então não há nada escondido aos olhos de Deus. Nós podemos esconder de qualquer pessoa. Mas diante de Deus está tudo como essa luz está iluminando. Como se fosse dia. Diante de Deus tudo está às claras. Mas também destrói o desespero. Porque o crente nunca sofre sozinho. José no Egito. José foi vendido para o Egito aproximadamente com seus 17 anos. Foi vendido pelos teus irmãos, como escravo. Ficou um período na casa de Potifar. Depois houve lá o problema com a esposa de Potifar, ele foi para a cadeia. Ficou mais 12 anos preso. José nunca esteve só.
José nunca foi abandonado por Deus. No deserto, Deus estava com o povo. Daniel na cova dos leões. Daniel não ficou sozinho. Porque Daniel sabia do decreto que foi assinado. Daniel sabia da consequência de desobedecer o decreto que foi assinado. Mas Daniel sempre foi fiel a Deus e continuou orando da mesma maneira que Daniel orava, 3 vezes ao dia. Daniel foi levado para a cova dos leões. E quando ele sai da cova dos leões, o que Daniel fala? Deus fechou a boca do leão. E a Bíblia ainda prova que os leões estavam com fome. Porque quando tiraram Daniel e jogaram os outros camaradas lá, a Bíblia fala que antes que ele chegasse no fundo da cova, os animais já tinham traçado eles. Já tinham rasgado eles no dente. Os leões realmente estavam com fome. Mas como Daniel era um homem temente a Deus, era um homem que estava com a sua vida alinhada com a vontade de Deus, Daniel foi preservado pela presença de Deus naquela cova. Não ficou sozinho. Paulo nas prisões. Paulo viveu prisões por muitos tempos, várias prisões. Paulo nunca ficou sozinho nas suas prisões. Na fornalha de fogo ardente, os 3 jovens foram jogados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram lançados na fornalha e ficaram lá sozinhos. Porque a Bíblia relata que nem cheiro de fumaça foi encontrado sobre eles. Tem um negocinho mais fácil de queimar do que cabelo, né? Você riscou o fósforo para acender o gás, lá tirou, você pode cheirar aqui que está fedendo sapecado. E eles foram jogados na fornalha, segundo a história, segundo a Bíblia relata, aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia ainda prova que estava quente, porque os camaradas que jogaram os 3 lá dentro morreram na porta da fornalha. Então quer dizer que o negócio estava quente de verdade. Mas pela confiança e pela determinação daqueles homens de não se prostrarem diante do rei, eles preferiram perder a sua vida, eles foram preservados. Deus não deixou eles sozinhos. Deus estava com eles. Jesus na cruz também não foi abandonado pelo Pai. Mateus 28, 20 diz o seguinte: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso aqui já é Novo Testamento. Jesus promete estar com a sua igreja até o último dia. A igreja não caminha sozinha. Você não caminha sozinho. Deus está caminhando contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo na tua vida. Você não foi abandonado. Segundo aspecto, segundo a onisciência de Deus, o Deus que conhece perfeitamente todas as coisas. Salmo 139, de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. O verbo, a palavra sondar aqui, ela tem um significado muito grande. Davi reconhece, não existe camada da minha alma desconhecida para Deus. Então, quando Davi fala aqui, Senhor, tu me sondas, ele está dizendo o seguinte, que não existe aspecto algum da tua vida, da minha vida, da nossa vida, que não seja conhecida diante de Deus. Traz a ideia de investigar profundamente, examinar totalmente, penetrar profundamente. Quando Davi fala, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, ele está trazendo a ideia de que Deus
investiga o mais profundo da nossa alma. A maior profundidade que existe na tua alma, o Senhor conhece. O cantinho mais escondido da tua vida, o Senhor conhece. Não existe aspecto nenhum das nossas vidas que Deus não o saiba. Pessoas podem não saber, mas Deus sabe. Então Davi reconhece: não existe camada da minha alma desconhecida para Deus. Deus conhece todas as nossas ações, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as intenções do nosso coração, Deus conhece as nossas motivações e Deus conhece os nossos desejos mais ocultos. Então não tem aspecto da nossa vida que Deus não saiba. Quando eu olho para o texto de Davi, e Davi fala: não existe camada da minha alma oculta para Deus. Não existe aspecto da minha e da tua vida que Deus não o saiba, que Deus não tenha conhecimento. Nós podemos esconder de muita gente, mas a palavra de Deus fala que diante dele, este conhecimento é claro, é como se fosse o dia. Deus sabe todas as coisas. Deus nunca aprende. O homem cresce em conhecimento, aprende, esquece, interpreta, mas Deus não adquire conhecimento. Por que Deus não adquire conhecimento? Deus nunca esteve sem conhecer algo. Deus conhece lá na frente. Deus conhece as coisas antes das coisas acontecerem, e Deus sabe que vai acontecer. Deus nunca esteve sem conhecer algo. A onisciência e a eternidade. Deus não prevê o futuro como um observador distante, mas Ele vê toda a história simultaneamente. Muitas das vezes, a gente tem uma noção do que vai acontecer. Que nem hoje, nesses últimos tempos, a guerra de Israel. Israel é um estupim, é um barril de pólvora, parece que vai explodir a qualquer momento. E todo mundo fica preocupado, com as coisas que acontecem em Israel. Essas guerras que começaram a acontecer lá em Israel, todo mundo já começou a imaginar: nossa, será que a terceira guerra mundial vem aí? O que vai acontecer agora? Será que o fim do mundo está chegando, Porque tudo isso, tudo que mexe com Israel, mexe com o mundo inteiro. Porque o Israel é um centro, aqui o negócio ali ferve. E essas guerras, essas coisas que aconteceram lá agora, levantou muita conversa da terceira guerra mundial, de cada vez mais próximo do fim do mundo. Irmãozinho, o fim do mundo está cada dia que passa, de hoje, amanhã já está um dia mais perto. Cada dia que passa, o fim do tempo está mais perto. E nós precisamos estar preparados. Então, para Ele, Deus vê a história simultaneamente, porque Ele está acima do tempo. Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para mim existe, para você existe. Passado, presente e futuro. Aqui agora é presente. 10 minutos atrás é passado. Daqui a pouquinho é futuro. O futuro para nós é incerto. Nós não sabemos, a gente espera acordar amanhã, mas aqui ninguém pode ter certeza. Todo mundo espera acordar amanhã, mas certeza que vai, ninguém tem. Mas todas essas coisas, para Deus, não tem diferença. Porque Deus vê tudo isso simultaneamente. Passado, presente e futuro estão eternamente diante dele. Deus conhece todas essas coisas. Isaías 46, de 9 a 10, diz o seguinte: eu sou Deus, que anuncio o fim desde o princípio. Então Deus conhece o fim desde quando começou. Ele conhece.
Para ele não tem diferença de presente, passado e futuro. E Cristo manifesta esta onisciência. Jesus conhecia o pensamento das pessoas. Quando Jesus encontra Natanael, Jesus fala também que ele já o conhecia antes de o vê-lo. Ele sabia quem ia traí-lo, sabia a condição espiritual das igrejas de Apocalipse. Jesus, quando orienta João através do seu Espírito para escrever Apocalipse, Deus já sabia de como aquelas igrejas estariam vivendo. Por quê? João 2, 24 e 25, eu tirei só um pedacinho, porque ele bem sabia o que havia no homem. Não fala apenas de informação intelectual, indica conhecimento pleno, completo. Então, quando a Bíblia fala aqui que ele sabia o que havia no homem, fala de um conhecimento completo, profundo. Jesus também tem esse mesmo conhecimento de mim e de você. Para Deus, para Jesus, não existe nada obscuro na nossa vida. Ele conhece como a luz do dia. Está tudo nu diante de Deus. Está tudo às claras diante de Deus. A aparência impressiona homens, mas Deus vê. O que Deus vê? Muitas das vezes as pessoas querem falar bonito, querem se aparecer, mas isso não impressiona Deus. Fazer as coisas bonitas, querer florear o negócio, não impressiona Deus, porque Deus já conhece antes. Pode impressionar pessoas, o falar bonito, o ter usar termos diferenciados, pode até encantar pessoas, mas isso para Deus é nada. Isso não impressiona Deus. Por que essas coisas não impressionam Deus? Porque o que Deus vê? Deus vê motivações. Quais são as motivações? Qual é a sua motivação, por exemplo, de estar aqui hoje? Qual é a tua motivação de estar aqui hoje? Deus sabe. Deus sabe a motivação que te trouxe até aqui hoje. Deus vê vaidade espiritual. Deus vê intenções escondidas, coisas que muitas das vezes passam desapercebido ao homem, mas Deus sabe quais são as intenções do coração. Isso também traz algo confortante para a igreja, que é descanso. Porque além de Deus ver todas essas coisas, vaidade, orgulho, motivações, intenções escondidas, o que Deus também vê? Deus vê guerras internas. Deus conhece a guerra que cada um de nós passa. Deus sabe o que você trava dentro de você mesmo. Deus sabe a luta que você tem dentro de você mesmo contra algumas coisas. Para deixar de lado alguns desejos, para deixar de lado vontades. Deus sabe a luta que você enfrenta. Porque a palavra de Deus fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Porque são contrários. Porque qual é a vontade da carne? A vontade da carne é fazer coisa errada. A nossa carne não tem vontade de fazer coisa certa. A vontade da nossa carne, ela é deplorável. Por isso que o Espírito Santo milita. Por isso que existe essa guerra interna dentro do homem. E Deus sabe dessa guerra que você enfrenta. Deus conhece dores silenciosas. Deus conhece o coração da pessoa quando ele está machucado, quando ele está passando por uma dificuldade, por um momento. Deus conhece o coração. Deus conhece lágrimas. Deus sabe lágrimas que as pessoas choraram dentro de banheiros. Lá no seu momento, sozinho, talvez dentro do banheiro, dentro do seu quarto. Dentro de algum lugar que você chorou sozinho, muitas das vezes. Deus sabe quantas lágrimas você derramou. Mas muitas das vezes, o que a gente faz?
A gente quer lutar sozinho. A gente quer enfrentar o problema muitas das vezes sozinho. E o Senhor está ali, falando: eu estou aqui. Deixa eu te ajudar. Que nem ele falou em Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. Você não precisa carregar o problema sozinho. Você não precisa carregar esse fardo pesado sozinho. Deus conhece o fardo que você está carregando. Ele quer que você divida com Ele, Ele quer carregar esse fardo para você. Ele sabe o problema que você passa. A onisciência de Deus. Deus conhece o mais profundo de você e de mim. Deus conhece ansiedades, Deus conhece medo, Deus conhece esgotamento. Deus sabe quando você está chegando, quando até você não está aguentando mais. Deus sabe. E Ele fala para você nesta noite: eu estou aqui. Eu estou aqui. Ele quer te ajudar. Terceiro aspecto, onipotência de Deus. Deus absolutamente soberano. Jeremias 32:17. Ó Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que seja demasiadamente difícil para ti. Onipotência não significa que Deus faz qualquer coisa absurda. Não é que Deus faz coisas absurdas. Onipotência significa que Deus faz qualquer coisa que esteja em acordo com a tua vontade. Deus não faz coisas em desacordo com a vontade dEle, com o caráter dEle. Por exemplo, Deus não mente. Deus não mente, porque o caráter dEle não é de mentiroso. A Bíblia fala que Deus fala: não sou filho do homem para que minta, aliás, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não mente, mas Deus faz. Deus possui poder absoluto para realizar tudo aquilo que está em acordo com a sua natureza perfeita. Deus não faz nada fora da sua natureza perfeita. Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que está em acordo com a vontade dEle. Deus não apenas criou o universo, Ele sustenta o universo. Que nem eu falei da nossa galáxia. Não existe nada que sustenta isso. Mas tudo isso é sustentado. Tudo isso está firmado do jeito que está no universo, através do poder da palavra de Deus. É Deus que sustenta. É Deus que cuida disso tudo. A distância dos planetas, a distância do Sol, porque se o Sol tivesse um pouquinho mais perto, quem já estudou, quem esteve na escola sabe disso, se o Sol tivesse alguns quilômetros mais perto da Terra, a Terra era um lugar insuportável para se viver. O Sol está na distância perfeita para que haja semeadura e colheita. Porque se o Sol estivesse mais perto, a Terra pegava fogo. Não haveria condições humanas para se viver aqui, de tão quente que a Terra seria. E se ele estivesse um pouquinho mais longe, a Terra congelaria. Então quem cuida de tudo isso? É Deus. É esse Deus, o poder desse Deus que cuida de tudo isso. Sustenta todas as suas coisas pelo seu poder, pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que Deus fala até onde a onda do mar pode chegar. Aquela imensidão de água não passa da praia. Ela vem, aquela onda enorme. Chega na praia, ela acaba. É Deus que determina. O universo não funciona sozinho.
cada galáxia, cada átomo, cada estrela, cada batida de coração continuam existindo porque Deus sustenta o poder desse Deus. Então, uma galáxia que nem a nossa, com tanta coisa que existe nela, tudo isso é Deus que cuida. Uma estrela não cai, elas estão lá, solta. Não tem nada pendurando a bichinha lá. É Deus que sustenta. Nada sai do seu lugar. Tudo está na mais perfeita harmonia, porque Deus sustenta todas essas coisas. A sua batida de coração, ela continua, o seu coraçãozinho, o meu coraçãozinho, continua batendo, porque Deus assim o quer. Porque o dia que Ele falar para. E a gente muitas das vezes se acha muita coisa, né? Então a sua justiça, o maior poder de Deus não foi criar o universo, foi salvar pecadores sem violar a sua justiça, a sua santidade e a sua verdade. O maior poder de Deus não foi criar o universo, foi salvar pecadores sem violar a sua justiça, a sua santidade e a sua verdade. Na cruz, justiça e graça se encontram, ira e amor se encontram. Na cruz, a cruz revela a verdadeira onipotência. O homem pensa poder como destruição, mas o maior poder foi Cristo suportar a ira de Deus, vencer o pecado e derrotar a morte. Filipenses 2 mostra o seguinte: Cristo não deixou de ser Deus na encarnação, Ele velou a sua glória. A onipotência continuava presente nos milagres, no domínio sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada foge da soberania de Deus. O mundo parece, muitas das vezes, caótico. Muitas das vezes a gente olha para esse mundão doido que está aí fora e fala, não, perdeu, está fora de controle. Mas não está fora de controle. Deus continua no controle, apesar da situação. Apesar da condição da humanidade. Mas Deus continua no controle. Deus continua com seus propósitos em suas mãos. Por mais que a igreja pareça fraca, Deus continua no controle. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas, nós vemos que isso iria acontecer. Porque Jesus deixou escrito, vai acontecer tal coisa. E talvez uma das coisas que a gente mais tem percebido na vida das igrejas, não estou falando dessa igreja, mas estou falando da igreja no contexto geral, o esfriamento espiritual da igreja. Talvez seja uma das coisas mais perceptíveis dentro da comunidade cristã, é o esfriamento, a falta de interesse, muitas das vezes, pela igreja. Então nada foge do controle, o mundo pode estar do jeito que está, o pecado parece vencer, mas Deus continua entronizado. E o que esses atributos revelam? Esses três atributos, onisciência, onipotência e onipresença. Irmãos, tudo isso vai nos ajudar a entender quem é esse Deus ao qual nós servimos. Muitas das vezes nós cantamos algumas letras que falam dessa grandeza de Deus, mas a gente não consegue mensurar, a gente não consegue avaliar com o nosso intelecto o quão grande é esse Deus ao qual nós servimos, irmãos. Pensa um pouquinho em tudo que Deus fez, na criação de Deus,
quem Deus é, e Ele se preocupa comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento conosco. Esses atributos revelam a nossa pequenez, a nossa dependência e a nossa necessidade de reverência. Que diante desse Deus tremendo, grande desse jeito, um Deus que te conhece do mais profundo, sabe tudo o que você precisa, sabe tudo que você está passando, nós somos muito pequenos diante desse Deus. E mesmo assim, Ele não te deixa sozinho. Você nunca foi abandonado. Então, quando nós olhamos para esses atributos de Deus, e você vai conhecer muito mais ainda durante as outras semanas, você vai aprender ainda mais de quem é esse Deus ao qual você serve. E isso só revela para nós a necessidade dessa reverência e de qual maneira nós precisamos reverenciar ou adorar esse Deus. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, não é de qualquer jeito. Não é adorar da boca para fora. A palavra de Deus fala que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque como falei anteriormente um pouquinho, Deus conhece a intenção do meu e do teu coração. Deus sabe de que maneira você adora, Deus sabe de que maneira você está reverente diante de Deus, diante dEle. Ele conhece o meu e o teu coração. A nossa maneira de adorar a Deus não pega Ele de surpresa se ela é feita de qualquer jeito. Porque Ele sabe se nós estamos adorando de qualquer jeito. A igreja moderna perdeu a visão. A igreja moderna perdeu um pouco do temor, porque perdeu a visão da grandeza de Deus. A igreja, ela, no decorrer do tempo, com a entrada da modernidade, com a relativização da verdade, muitas pessoas deixaram de, talvez, entender ou ter o conhecimento de quem é esse Deus ao qual nós servimos. Então, o que aconteceu? A igreja pós-moderna, ela perdeu parte do temor, perdeu parte da visão da grandeza de Deus. Quando Isaías viu o Senhor, ele não fez exigência, ele não negociou, ele não relativizou. Ele tem um reconhecimento de quem ele é. O texto está lá em Isaías. Ele fala que eu sou um homem, quando ele viu Deus, a presença, quando ele sente a presença de Deus no templo, ele fala, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo também de impuros lábios. Eu sou um homem imperfeito. Ele tem um reconhecimento da sua pequenez, da sua limitação. Muita gente hoje quer negociar com Deus. Muita gente hoje quer que Deus o sirva. Ele não negociou, ele não relativizou. Ele somente reconheceu a sua pequenez, a sua limitação, de quem ele era diante daquele Deus. Jesus é a revelação perfeita desses atributos. Onisciência, eis que estou convosco todos os dias. Aliás, onipresença, perdão. Eis que estou convosco todos os dias. Onisciência, Cristo conhece os corações. Onipotência, venceu a morte, o inferno e o pecado. Todos os atributos que nós estamos falando de Deus estão presentes na pessoa de Cristo também. Porque Cristo também é Deus. O mesmo Deus infinito, soberano e eterno, decidiu chamar pecadores para, através da cruz,
ter um relacionamento com Ele. O mesmo Deus infinito, soberano e eterno decidiu chamar pecadores para perto de si através da cruz. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, através da entrega, Deus decidiu entregar o Filho dele naquela cruz para você ser alcançado, para você ser resgatado da vã maneira de vida que você tinha, para eu ser resgatado. Deus decidiu nos amar. Isso talvez seja o aspecto mais impressionante de todos eles. É impressionante tudo que Deus fez, é? Muito impressionante. Mas o que é mais impressionante na pessoa de Deus, é que se nós olharmos para a pessoa de Deus, nós podemos falar o seguinte: Deus não precisa de nada. Precisa. Um Deus que criou esse universo, tudo isso que você enxerga aí, tudo isso que as suas vistas conseguem enxergar, que você consegue perceber, você olhando para um Deus que criou isso, você vai falar que Deus precisa de alguma coisa? Não. Mas o que Deus decidiu? Apesar desse Deus não precisar de nada, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu amar você. Um Deus onipresente que toma forma, está em todo lugar. Um Deus onisciente que conhece o mais profundo da tua alma. Um Deus onipotente, um Deus que tem poder para fazer tudo que está em acordo com a tua vontade. Ele decidiu te amar. Eu não sei como você está hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele está aqui nesta noite. Ele se faz presente neste lugar, nesta noite. E Ele quer se revelar a você. Ele te convida para um relacionamento. Ele te convida para aprofundar o relacionamento que você já tem com Ele, mas Ele quer você mais próximo ainda. Ele quer ter mais intimidade ainda com você. Ele se doou naquela cruz por amor. Ele se entregou por causa de você, por causa de mim, por causa de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Foi que Cristo tomou aquele lugar naquela cruz. E eu não sei como você está nesta noite, mas eu sei que esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus que te conhece melhor do que você mesmo. Se eu não sei o que você está passando, mas eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você tem algum problema, que talvez para você acha que não tem mais jeito, se você talvez esteja carregando um fardo que você acha que você não suporta mais, se você tem chorado no seu quarto sozinho, se você está passando por algum momento de dificuldade, que você fala para Deus: Deus, está ficando impossível já. Esse Deus que fez tudo isso, Ele pode mudar a tua história hoje. Ele pode te ajudar nessa caminhada. Ele pode enxugar as lágrimas daquele quarto. Ele pode te ajudar a carregar o fardo que você está carregando. Eu não quero convidar você a vir à frente, mas eu gostaria que você se colocasse de pé. Se você tem alguma coisa para colocar diante de Deus hoje, você pode até talvez ficar com vergonha, mas Deus sabe da tua necessidade nesta noite. Deus sabe. Deus conhece o teu coração, como conhece o meu coração também. Se você tem alguma coisa para colocar diante de Deus hoje, que você se coloque de pé, que nós estaremos orando em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Algumas pessoas se colocaram diante de Deus nessa noite. Eu gostaria que a igreja também se colocasse de pé e fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Colocando as nossas vidas diante de Deus, essas pessoas se colocaram diante de Deus nesta noite. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. Essa palavra que nos conforta por sabermos, ó Pai, que o Senhor, que é um Deus tremendo, tão grande, um Deus que sustenta o universo através do poder da Tua palavra, e que o Senhor se incomode, o Senhor se preocupa conosco. O Senhor um dia decidiu nos amar. O Senhor nos criou para termos um relacionamento com o Senhor. Pai querido, eu quero colocar neste momento, Pai, a vida dos meus irmãos que se colocaram diante do Senhor. Eles estão dizendo que tem algo que eles precisam do seu socorro nesta noite. Eles não falaram, mas eles não precisam falar, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. Pai querido, eu clamo pelo Teu Espírito nesta noite. Pai, que o Senhor venha de encontro, Pai, com cada necessidade que foi colocada nesta noite diante do Senhor. Cada um das pessoas que levantaram e falaram: Pai, eu tenho algo que eu preciso. Seja ele um problema de enfermidade, um problema financeiro, Pai, qualquer coisa que os Teus filhos estejam passando. Pai querido, entra com providência na vida dos Teus servos, ó Deus. Deus, que eles possam sentir a presença da pessoa do Teu Espírito Santo com eles, ajudando eles, fortalecendo eles, ó Pai, nesta caminhada, Pai, nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser percebido, Pai, na vida desses meus irmãos, ó Deus. Ó Deus, e que para a honra e glória do Teu nome, Pai, eles possam glorificar e testemunhar, ó Pai, daquilo, Pai, que o Senhor fez na vida deles, ó Pai, que Pai, que o Senhor trouxe solução para o problema, o Senhor ajudou eles, ó Pai, na caminhada que eles estão colocando diante do Senhor. Oh Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, e aqueles, ó Deus, que porventura não se colocaram de pé, ó Pai, mas que o Senhor, como conhece todas as coisas, como o salmista fala, para onde fugirei eu da Tua face? Pai, nós não temos como nos esconder do Senhor. O nosso coração é um livro aberto diante da Tua pessoa, da pessoa do Teu Espírito Santo, ó Pai. E eu quero também, ó Deus, pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Pai, cada problema, Senhor, cada dificuldade, Deus, ó Pai, fortaleça a Tua igreja, Pai, ajude, Pai, firme, ó Pai, os Teus filhos nessa caminhada, Pai querido, que nós, ó Pai, não venhamos a nos desviar, ó Pai, ó Deus, que nada possa impedir a Tua igreja de continuar avançando, Pai querido, que nada, Pai, nenhuma arma forjada no inferno, ó Pai, possa atrapalhar, ó Pai, a caminhada da Tua igreja, Pai, ó Deus, na autoridade, no nome de Jesus, ó Pai, o nome que está sobre todo nome, Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, Pai, ajuda a Tua igreja, Pai, fortalece os Teus filhos, ó Pai, ó Deus, que a Tua presença seja sentida neste lugar, ó Pai, que a Tua presença, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, seja manifesta na vida de cada um deles, aonde, Pai, os Teus filhos colocarem a planta dos seus pés, que a presença do Teu Espírito Santo seja sentida, Pai, no trabalho dos Seus filhos, Pai, na escola onde os Seus filhos estudam, Pai, no lar, ó Pai, pelos vizinhos dos Teus filhos, ó Pai, que a presença do Teu Espírito Santo, Pai, possa ser percebida, Pai, na vida da Tua igreja, Pai, não para que nós nos gloriemos, ó Pai, mas para que o Seu nome seja glorificado, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, Pai, toda a honra e toda a glória, Pai, sejam dadas a Ti, em nome de Jesus, amém e amém.